Olá, meus estimados alunos, amantes da química, do conhecimento, muito obrigado por você estar aí e participar conosco de mais uma aula. Nesta em questão, nós vamos aprender sobre as funções oxigenadas. Nesta primeira aula, nós vamos dar uma introdução geral a este conteúdo, funções químicas oxigenadas, e na sequência vamos então detalhando as diversas funções químicas aí pertencente a estas oxigenadas. Muito bem, nós temos aqui alguns objetivos a serem alcançados nesta aula. Conhecer a função química oxigenada, identificar algumas aplicações desta função química orgânica oxigenada e praticar todo esse conhecimento adquirido resolvendo atividades. Alguns questionamentos sobre esta aula. O que são funções químicas? As funções químicas oxigenadas estão presentes em nossa rotina diária? Você pode dizer, professor, olhe, por essas imagens aí, estou vendo que já vou amar esta aula. Professor, se funções químicas orgânicas oxigenadas está relacionada a todas essas imagens que lembra coisas deliciosas, tá aí. Mas eu quero te dizer o seguinte, aqui você vai ter uma aula teórica, aí você vai colocar aí para sua mãe, para o seu pai, para o seu responsável. Olhe, eu estou tendo uma aula teórica maravilhosa de química, eu preciso experimentar esta aula. Vamos ao mercado, vamos à panificadora e eu quero provar essa aula maravilhosa de química. Sim, você vai amar, você irá amar. Muito bem, vamos entender o que vem a ser funções químicas. Estimado aluno e aluna, nós sabemos que a quantidade de substâncias químicas conhecidas são milhões, ultrapassa 20 milhões. E evidentemente que a gente não estuda uma a uma, nem mesmo se nós tivéssemos uma vida de 1000 anos, talvez não esgotaríamos todo este conhecimento. Portanto, nós classificamos as substâncias químicas. Sim, o ser humano gosta muito de classificar. Nós classificamos os seres vivos, classificamos as cadeias carbônicas, classificamos elementos químicos, classificamos os números e, claro, classificamos também as substâncias químicas. Nós classificamos de acordo com as suas características, de acordo com as suas propriedades. E uma classificação muito geral, ampla que nós temos é esta aqui. As substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. As funções químicas inorgânicas, aquelas que estão relacionadas ao mundo mineral, e as funções químicas orgânicas, aquelas que estão relacionadas muito mais aos seres vivos. E dentro da química orgânica também temos uma vasta quantidade de elementos químicos que precisam ser classificadas, que precisam ser colocadas ali em classes. Nós denominamos isso de funções químicas. E na química orgânica, funções químicas orgânica ou funções orgânica. E nós temos uma função química orgânica bastante interessante, que é a questão da aula, destas aulas que nós vamos discorrer aí por alguns dias, que são aquelas que apresentam um átomozinho de oxigênio na sua estrutura. Você com certeza já deve ter entrado em contato com muitas dessas substâncias. Você pode dizer, professor, eu uso bastante o álcool em gel para poder esterilizar e higienizar as minhas mãos. Sim, a minha irmã e eu às vezes usamos acetona para poder remover esmalte das minhas unhas. Sim, são todos exemplos de funções de substâncias químicas classificadas dentro desta função orgânica oxigenada. Veja aqui as principais das quais nós iremos estudar. Álcoois, fenol, enol, éter, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, anidrido ácido e sal orgânico. Você vai dizer, professor,
O refrigerante, professor, sim, no refrigerante nós temos um ácido carboxílico, ácido carbônico. No vinagre, professor, também temos ali um ácido carbônico, uma substância química que está englobada nesta função denominada de funções oxigenadas. Onde podemos encontrar esses compostos que se enquadram na função oxigenada? Encontramos em diversos lugares. Encontramos na indústria de alimentos, na indústria de cosmético, perfumaria, bebidas, têxteis, fármacos, dentre outros segmentos. Professor, sim, eu conheço uma pessoa, um parça que ele adora uma substância classificada como oxigenada. Na sexta-feira, então, professor, meu Deus do céu, vamos parar por aí, não vamos entrar neste detalhe. Funções orgânicas oxigenadas são compostos. Esses compostos orgânicos estão presentes em organismos vegetais, animais, bem como em compostos artificiais e sintéticos. Essas imagens aqui vai revelar mais ou menos aonde que eles estão presentes. Estão presentes aonde? Em laboratórios, em indústrias, no nosso dia a dia, em muitos produtos dos quais nós usamos para eliminar pragas na lavoura, para poder se utilizar deles em nosso dia a dia e assim sucessivamente. Essas substâncias químicas estão muito presentes no nosso dia a dia, daí a necessidade, daí a importância de nós podermos entender alguma coisa deles. Professor, olha, eu quero estudar apenas para poder passar no vestibular, entrar na universidade e fazer o curso dos meus sonhos. É um bom propósito, é um bom objetivo, mas a gente não estuda apenas para isto, a gente estuda para poder ampliar a nossa visão, para entendermos o mundo. Então, estudar química, você vai como que uma pessoa míope ou uma pessoa que tem problema visual, colocar uma lente, colocar um óculos e melhorar a sua visão. Você vai ampliar. Então, para isso também você irá estudar química, em específico neste momento, as funções oxigenadas. Muito bem, as propriedades destas substâncias. As propriedades, nós vamos analisar a solubilidade, o ponto de fusão, ponto de ebulição e a combustibilidade. A solubilidade dessas substâncias químicas, ela tem algo especial, porque as substâncias oxigenadas, os compostos orgânicos oxigenados, eles são polares. Por quê, professor? Observe, na sua estrutura nós temos aqui o oxigênio, presente. E o oxigênio é um elemento químico bastante eletronegativo. O que é isso, professor? Ele atrai para si a nuvem eletrônica da ligação muito mais forte do que os outros elementos ali presentes. Então, vai criar polos elétricos na molécula. A molécula vai ser polar, diferente, por exemplo, de um hidrocarboneto que é apolar ou outra substância apolar. Por estas substâncias serem polares, elas serão solúveis em água. Então, veja, a regra é sempre esta: semelhante dissolve semelhante. Se uma molécula é polar, ela vai dissolver-se, vai ser miscível em outra substância polar. Se ela for apolar, ela vai se dissolver, ela vai ser solúvel em uma outra substância apolar. Lembre-se disto. Então, a presença aqui deste oxigênio é bastante fundamental. E aí eu separei uma questãozinha bastante interessante para você pensar. Tempo.
Muito bem, parabéns pela sua dedicação, pelo seu esforço. Observe, nós temos aqui então a estrutura que representa a molécula de benzeno e a estrutura que representa a molécula de água. Observe que o benzeno ele é apolar, ele não tem polos, tá? Elétricos em toda a sua estrutura. Já a água tem polos, então esse vai ser o fator primordial. Veja aqui, o benzeno é um composto orgânico, carbono e hidrogênio, sendo uma molécula polar. A água é um composto inorgânico, hidrogênio e oxigênio, sendo uma molécula polar. Como semelhante dissolve semelhante, temos a relação apontada na questão. Então, claro, os dois não serão miscíveis, os dois terão características diferenciadas. Agora, uma outra propriedade desses compostos oxigenados, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Comparando com as substâncias iônicas e aqueles compostos metálicos, o ponto de fusão e ebulição dessas substâncias é relativamente baixo. Vamos pegar aqui duas substâncias bastante conhecidas que nós manipulamos quase que todos os dias, que é o açúcar e é o sal de cozinha, o cloreto de sódio e a sacarose. Observe, o cloreto de sódio é uma substância iônica. Então, ligação química iônica, uma ligação química bastante forte, bastante resistente. Para quebrá-la, para rompê-la, exige bastante energia. Então, observe, o ponto de fusão, a temperatura em que esta substância vai sair do seu estado sólido para líquido vai ser 801 graus Celsius. E a temperatura que essa substância vai evoluir, vai sair do seu estado físico líquido para gasoso, nós temos 1465 graus Celsius. Em contrapartida, vamos analisar o açúcar, a sacarose. Observe que nós temos o ponto de fusão 160 a 192 graus Celsius e ela se decompõe, tá? Não dá nem para a gente determinar o ponto de ebulição dela. Observe a diferença. Então, os compostos oxigenados, eles têm ponto de fusão e ponto de ebulição relativamente baixo. Muito bem, agora eu deixei aqui uma questãozinha interessante para você refletir. Pensa comigo, por que será que o açúcar transforma-se em caramelo e o sal não? Quem nunca gostou de um leite queimadinho com açúcar, né? Um leite com açúcar queimado. Quem nunca gostou de um caramelo? Todos nós nos deliciamos, mas vamos pensar um pouquinho. Por quê? Por que isso acontece? Qual é a razão? Quais são os fundamentos químicos para o açúcar se caramelizar e o sal não acontece isso? Pense comigo, exercite, pesquise, pense. Algumas reações químicas ocorrem ali quando o açúcar ele é aquecido e essas reações químicas que são fundamentais. Você vai pesquisar, você vai analisar, discutir com o seu professor e bater aquele papo cabeça e todos vão ficar, essa pessoa está muito dedicado. Já estou sabendo que eu vou ser subordinado e ele vai ser um gerente na vida, no futuro. Por quê? Porque depende da dedicação de cada um. Vamos caminhar. Outra propriedade aqui é a combustibilidade. Os compostos orgânicos, em gerais, eles têm esta propriedade de combustibilidade. Eles se inflamam na presença do gás oxigênio. Sim, para haver a reação de combustão, nós temos que ter o combustível, o comburente, que é o gás oxigênio, e aí nós vamos ter a reação de combustão. E os compostos orgânicos em geral, incluindo os oxigenados, também têm esta propriedade de combustibilidade. E aqui nós temos mais uma questãozinha interessante para você refletir, uma questão que pode estar muito presente nas provas que você fará para acessar o seu curso dos sonhos. A reação de combustão da gasolina e do etanol são representados pelas seguintes equações químicas. Aqui nós temos a fórmula que poderia representar a gasolina e embaixo a fórmula que representa o etanol.
Aqui nós temos a equação química delas entrando em combustão, gerando gás carbônico, água, liberando gás carbônico, formando água e energia, muita energia. Agora, a partir dos seus conhecimentos, explique qual a diferença entre abastecer um carro com gasolina e com etanol. Você já deve saber porque você, quando passa nos postos de combustíveis, você observa que o etanol tem um preço menor que a gasolina. Ora, se o preço é menor, evidentemente que um vai render menos que o outro. Pense nesta questão. Tempo para você. Muito bem, com a dica que eu te dei, certamente você caminhou bem. Observe, se o etanol tem um preço menor que a gasolina, evidentemente o rendimento em abastecer um automóvel com etanol, com álcool, vai ser menor, claro, porque senão não faria sentido. Agora, quais são os fundamentos químicos aí? Os fundamentos estão relacionados no poder calorífico de cada substância. Observe aqui, a reação química vai liberar gás carbônico e água. Qual tem um maior potencial de se inflamar? Claro, a gasolina tem 8 carbonos em sua estrutura e temos daí 18 hidrogênios. Já o etanol temos 2 carbonos em sua estrutura, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, o poder calorífico da gasolina, eu marquei aqui para vocês, é 9.600 quilocalorias por quilograma de combustível e do etanol 6.100. Agora, professor,
tem outros fatores aí relacionados? Sim, tem outros fatores. Sim, tem muitos outros fatores. Tem fator técnico, tem fator ambiental, tem fator econômico, muitos fatores que interferem aí na hora de você decidir em abastecer um automóvel com gasolina ou com etanol. Agora, se nós levarmos em consideração apenas o poder calorífico do combustível, evidentemente, abastecer com gasolina, o automóvel vai render mais. Se você colocar 40 litros de gasolina no seu automóvel e 40 litros de etanol no seu automóvel, evidentemente você vai conseguir andar mais com gasolina, por causa do seu poder calorífico. Tá, tem outros fatores? Tem, mas nós não levamos em consideração esses outros fatores. Sim, então apenas este fator de rendimento, do poder calorífico. Muito bem, sei que você pensou nesses detalhes, tá? Eu tenho aqui um QR Code, se você quiser mirar o seu celular, acessar uma reportagem aqui, uma matéria que vai minuciosamente trabalhar com mais detalhes esta questão e você se aprofundar nela, fique à vontade. Professor, é obrigatório fazer isso? Bom, o que diferencia você dos demais? A dedicação, a disciplina, o quanto você vai ser aplicado para buscar o conhecimento e se aprofundar. Isso vai te diferenciar. Tá? Então, evidentemente, se você fizer isso aí, claro, você estará na frente do seu concorrente. Concorrente, professor? Esse mundo é concorrido, meu amigo. Você sabe, você vai saber disso. Para pensar sobre esta aula ainda mais, corantes alimentícios, conservantes, aromatizantes, eles fazem mal? Professor, eu adoro, professor, gominhas, eu adoro, professor, um refrigerante, eu adoro um bolo recheado, eu adoro tantas coisas. Sim, eu também adoro, me delicio. Mas será que esses alimentos, uma dieta à base desses alimentos, é algo bom, algo ruim, algo natural? Bom, você irá pensar, pesquisar, ler, refletir e tirar as suas próprias conclusões. Mire o seu celular também, acesse aquela matéria e você poderá fazer aquilo que eu já te disse, aprofundar os seus conhecimentos. Para pensar e pesquisar, tudo isso que eu falei acerca desta reportagem aqui. Muito bem, o que estudamos nesta aula? Estudamos as funções químicas oxigenadas, identificamos algumas propriedades destas funções químicas e praticamos todo esse conhecimento resolvendo alguns exercícios. Nós temos aí algumas referências e eu vou ficando por aqui e lhe aguardo na próxima aula.